Olá, moçada! Está começando mais um episódio daquela história, o podcast mais maravilhoso de todo o multiverso. Eu sou Dan Borges, estou aqui com meu irmão Oliver Borges, para quem não conhece ainda, sempre Você- aqui apoiando o Dan. Você é um cara super famoso, não tem mais ninguém que não te conheça. Super famoso, só super famoso não. Esse vai ser um episódio daqueles fofinhos, onde nós falamos de coisas legais, boas, que fizeram bem para o nosso coração ao longo da vida. História em quadrinhos. Hoje o assunto é histórias em quadrinhos. Não aquelas que mudaram nossas vidas. Aquelas que ajudaram ao longo dos anos a mudar a nossa vida, mas de uma forma natural. Na verdade, são histórias que a gente curtiu bastante e se pergunta assim, por que essa história não fez o sucesso que merece ser feito? Verdade. Não é porque tem histórias por aí que são muito celebradas e glorificadas e tudo mais, e às vezes nem são tão legais assim, na nossa opinião. Então, na nossa opinião, essas que são tão maravilhosas e são desprezadas deveriam receber o mesmo nível de glória. E lembrando que esse é um podcast que se passa no YouTube. Para que ele continue acontecendo, depende de você se inscrever, de você deixar o seu like, de você clicar no sininho para receber as notificações. E, mais importante, não do que tudo, mas tão importante quanto esses outros, comente. A gente precisa trocar ideias com você. A gente está aqui para trocar ideia, não é só para ficar falando. Vai, começa por você. Você que é um cara que já lê quadrinhos Eu vou falar de um quadrinho há mais tempo. E esse quadrinho é interessante, porque esse quadrinho foi um limbo quadrinístico que eu tava em minha vida. Eu meio que abandonei o quadrinho Marvel, DC, de super-heróis, por conta da Image. Eu diferente de muitos que hoje olha para trás, eram ruins a história, e mesmo assim a gente gostava, nós amávamos. Não, eu amava odiar a Image, porque como eu sou mais velho não, mas eu tenho mais tempo de vida. Eu gostava muito, não tem nada a ver, velho. Você quer comparar o quê? Um Chevette com um Maverick? São carros de tempos Então você antigos. não é velho, você é vintage. Eu sou vintage. Sim. Então, assim, eu sou de uma época do auge dos quadrinhos. Eu sou do motivo que a Image aconteceu. Eu sou dessa época. Então, assim, eu peguei a época em que gerou o início da bolha. Sim. Então, eu sou da época de quadrinhos clássicos, como o Watchmen, o Messias, The Cult e outros quadrinhos porradões que todo mundo diz assim, queremos fazer igual a isso agora, e criaram a Image. Mas a Image... Queremos fazer, mas não sabemos Não como. sabemos. Mas vamos fazer a Image, assim sim, mesmo. me criou uma expectativa que foi frustrada. E eu sou uma pessoa que eu tenho esse problema. Odeio que minhas expectativas sejam frustradas. Aí, ultimamente, eu estou na terapia para evitar criar expectativas. Frustrações ou expectativas? Expectativas. Esse é o segredo. Não é esperar que a expectativa seja correspondida, e sim não criar expectativas. Então, eu tenho me trabalhado com muita força, inclusive. Ó. Amor tremendo. Tome um chá, Toma um chazinho. Mas a verdade é essa. Então, assim, eu criei muita expectativa na Image, porque eu gostava daqueles desenhistas. Não sei porquê, mas eu gostava. Na época fazia sentido. Do X-Men, já tava na febre do X-Men, mas o X-Men mesmo, nem os X-Men dele prestavam. Sim. Asteroide M, porcaria. Claro que Jim não tem, Lee, vai ter quem Jim Lee, defenda, né? mas história mal narrada pra caramba, desenho bonito, tal, mas não é o que vem o caso. Eu abandonei esses quadrinhos e não lia nada e estava procurando sempre alguma coisa diferente para ler. E aí surgiu em minhas mãos Blade, a Lâmina do Imortal. É um mangá sensacional. Sensacional. É a única palavra que eu encontro assim. Ele é sensacional. Maravilhoso. Todas as pessoas deveriam ler. Ele teve alguns subprodutos lançados, que foram dois animes e um live action. Dentre esses, eu acho que o menos insuportável é o live action, por incrível que pareça. Eu que levanto a bandeira do anime. Mas os animes, eles vão para caminhos bizarros que não perdem total sentido e não chegam a lugar nenhum. E esse quadrinho, isso eu vou falar depois detalhes sobre os problemas de produção desse quadrinho, né? Demorou de ser feito. Como todo bom
Mangá. Por falar que você começou falando do limbo, esse quadrinho teve um limbo terrível, né? Teve um hiato. Um hiato Porque gigante. parou num momento maravilhoso da história, super empolgante, e ficou. Cadê? Não E chegava até hoje nunca existem o final. rumores se esse hiato ele é devido a um atraso do autor, eu acho que foi do autor, mas ele foi um atraso que refletiu aqui no Brasil, né? O Sim. Brasil começou a publicar antes de acabar lá. É. Eu acho que fez tanto sucesso que, tipo assim, não vai esperar acabar pra ver se vai fechar, concluir a série, não. Eu me lembro de ter visto na época algumas coisas sobre esse autor, que eu não sei se eram lendas ou se era real. Mas que ele era um cara meio eremita, assim, que mandava as páginas pelo correio até hoje. Não dava entrevista nunca, não aparecia em Não queria público. saber de ninguém, só criava as coisas e mandava um pombo correio com as páginas. Sim, existem fotos dele, assim, de longe. Eu comprei todas. E nunca vi a cara dele. O nome dele é Hiroaki Samura. Sim. Hiroaki Samura é o autor de Blade. E legal, assim, os quadrinhos japoneses, na sua grande maioria, é feito por uma pessoa só. A pessoa escreve a história, desenha, finaliza tudo. É claro que tem, assim, pelo ritmo de produção deles, alguns auxiliares de estúdio, que eles chamam, né? Sim. São pessoas que fazem arte final para poder o quadrinho ser entregue no prazo certo, porque parece que o prazo do quadrinho japonês, as edições são semanais. Se eu tiver errado, alguém me corrija. E fazer aquilo com aquele qualidade de desenho absurdo, tão rápido. Absurdo. Ó, a gente não tá seguindo pauta, mas já era. A gente vai continuar fora de ordem da pauta. É natural, uma coisa que flui naturalmente. Então, como é que vai ser? A gente tá falando sobre a qualidade da arte, que você foi falar agora. Sim. Cara, incrível. É a primeira coisa. Você botou a pauta errada. Foi? Quem pega uma história em quadrinhos, é a primeira coisa que vê é a história. Tem que ser a arte, pô. A arte, né, mesmo? Claro. Você abre na banca. Não, você passa numa livraria, aí tá a capa de um quadrinho lá. Você diz, nossa, que história boa aquele quadrinho tem. Você não viu nada ainda. Mas assim, quando eu falo da arte, porque eu vou falar da arte e da história, primeiro. Porque como eu não... É claro, a arte vai ser mostrada na edição. Que droga, é isso mesmo. Se quiser, eu não mostro. Não, mostre a arte. Mostre a arte. Mas assim, só contextualizando, é uma história de samurai. Né? É uma história de samurai, como várias outras que os japoneses fazem muitíssimo bem, né? Estão falando de si mesmos. Mas, cara, essa é muito hard. E é um samurai diferente, né? Ela é muito, bem diferente. Muito brutal, muito brutal. O tradicional de histórias de samurais são sempre o cara que luta em nome da honra ou do Bushido, né? Do Bushido, isso. Do código de conduta samurai. Exatamente. Tem aquele cara que é com uma moral inabalável, porque ele tem aquela honra ali, que é tudo que é o que representa a vida dele, ele morre por essa honra, né? Isso. Esse daí é bem diferente, né? Todo o contexto da história, não é nem só o personagem, todo o contexto é diferente. Ele começa. A gente vai falar da arte ou do contexto? Você já mudou para o contexto. Estamos falando dos dois. Então vamos falar dos dois. Não tem como separar, porque até a forma como o personagem é construído, é desenhado. Ele não tem a pompa de um samurai clássico. Tem um contexto. A arte ela é dividida em páginas em que ela é arte finalizada com o nanquim, né, com a tinta preta. Em alguns momentos o autor opta em fazer uma coisa num grafite, num carvão, né? Sim. Um tom pastel cinza. As capas são feitas em pastel, com um pastel seco. E aí eles ficam fazendo algumas artes bem realistas, assim, mesmo dentro daquele estilo mangá. Mas eu digo assim, não vou dizer realista, mas ricas em detalhes. Sim. Com carvão e outras com nanquim. Mas isso é distribuído nas páginas de uma forma grandiosa, cara. Isso, inclusive, faz parte da narrativa. O motivo, quando ele tá fazendo arte final em nanquim, tem um motivo de ser em nanquim. E quando é mais suave, quando tá ali mais no carvão, é uma no cena grafite, mais contemplativa, uma cena mais de não é aleatório, né? De solidão, né? Sim. De tristeza. Aí ele joga, ou então uma cena que ele quer fazer assim, um splash page em um momento crucial, assim, decisivo. Pá. Aí ele, às vezes ele joga também nesse tom de cinza, meio carvão, meio grafite. Tem umas páginas daquele mangá que dá vontade de ser, se eu fosse mais moleque, guri, eu fazia isso antigamente. Recortava a página para colar pôster na parede. Mas sensacional. Destruía, porque dá vontade de ampliar, né?
Você leu o Blade? Leu a minha, né? Eu li, mas não tudo. Não todo. Eu li até o momento em que parou de sair as revistas e eu não voltei depois quando começou a relançar. Sim. Mas até onde eu li, tava enlouquecedor, maravilhoso. Todos os personagens eram bons, as situações eram maravilhosas. Tem uma curiosidade sobre Blade que eu achava o máximo, que eu não comecei a gostar, mas eu desenvolvi uma curiosidade por comida japonesa por causa do mangá Blade. Não sei se você se lembra disso, toda hora que eles paravam para comer num restaurante, para fazer alguma coisa, eles faziam um pedido, no rodapé da página tinha um asterisco dizendo do que se tratava aquela comida. Você lembra disso? Sim, sim. Era o tipo os notas de rodapé de contextos que não eram comuns aos leitores Isso. brasileiros, né? Porque ele tá falando de uma comida japonesa. Ele me vê um bolinho de não sei o que, não sei o que. Aí embaixo tinha Eles bolinho feito botavam de a tal pronúncia coisa. no balão, né? A pronúncia Isso, japonesa no balão. contextualizava toda a cultura, porque aquilo ali é um quadrinho que se passa num momento histórico real, né? É. Não é 100% ficção. Então, eu acho que o autor ele quis contextualizar muito aquela época em que está se E passando criar a história. uma imersão real. Total. E eles não explicam só sobre comida, eles explicam sobre localidade, sobre até algumas armas, alguns utensílios, né? Isso. Tipo assim, uns brinquedinhos que compra na feira. Aí o menino, eu quero um não sei o quê, só que é o nome do brinquedinho em japonês. Sim. E aí, esse brinquedinho ele lá no pé, nota de rodapé. Tá contextualizado Brinquedo lá. feito de não sei o quê, com bambu, não sei o que lá. Sim. Eles dão até meio que uma receita, né? É. Uma receita superficial, mas tipo assim, bolinho feito de feijão, não sei o quê. Sim, sim. Feijão, como é que chama? Fermentado, não sei o Total. quê. Tô ficando com fome já com essa conversa. Tem um japonês aí pra gente, não? Cadê patrocinador dessa um restaurante japonês que não patrocina, mandando uma barca de 80 peças aqui pra gente. Pra gente falar de Blade. Mas contextualiza Blade aí, do que se trata a história, já que a gente falou que não é tradicional. Vamos falar para o povo não perder o interesse, né? Nos abandonar, sim, quem não conhece. O que é o Blade? Imagine a época feudal japonesa, onde o samurai, né, é a autoridade máxima, é o braço direito do shogunato, né? Dos imperadores, né, das regiões do Japão, dos shoguns da geração das regiões do Japão. E aquele aspecto, né, o samurai de respeito, trabalha para o governo e é aquela figura, né, que é incorrompível. Essa talvez Blade, não pode ser que eu esteja enganado, mas ele está entre os primeiros obras de ficção que vem para desconstruir esse estereótipo, né, do samurai inabalável, do samurai sempre correto, do samurai. É claro que temos no passado o Lobo Solitário, né, que é a história de um Ronin, um samurai que perdeu o cargo, que perdeu automaticamente, né, se a gente for lá. Mas ainda tem uma honra muito inabalável ali no personagem. Mas assim, se for olhar ponto de vista samuraico, perder o cargo significa perder a honra. Né? Então ele se torna um mercenário, ele não serve a uma causa fixa. Sim. E isso pro samurai é perder a honra. Só que esse Blade ele vai além. Ele vai aos limites máximos da desonra, né? É algo que é bem interessante na história. Todo o contexto da situação da história geral é inclusive uma crítica a esse tradicionalismo do samurai, né? Coisas que inspiraram outras obras depois, como por exemplo, Os 13 Assassinos, que é um filmaço, que eu não sei se todo mundo conhece, mas deveria conhecer. Sim. Quem gosta de ação, gosta de samurai, gosta de luta, de espada, e uma história boa, né? A gente falou em alguns outros episódios sobre qualidade de história. Os 13 Assassinos, procurem esse filme que é sensacional. Mas voltando a Blade. Então, Blade é uma história onde tem um protagonista que, por incrível que pareça, o nome dele não é Blade. Porque tá na capa, né? E ele tá não é um vampiro também. O nome dele é Manji. E ele divide o protagonismo da história com uma garotinha chamada Rin. E a Rin, a história toda se torna forte quando você descobre que Rin, ela é filha de um samurai respeitado, que vem de uma linhagem de um dojo de samurais, né? Porque, meio que contextualizando, eu digo que no Japão existiam vários dojos que treinavam jovens para ser samurais, como escolas, né? Como academia. Era uma escola daquele estilo de técnica de espada. Técnica específica. Então, assim, era não é uma personalidade.
Cara, a identidade daquele dojo Isso. era definido pelo aquele estilo daquela escola do ali. uso da espada. Isso. A espada, todos usavam a katana, mas usavam de algumas posturas, algumas técnicas, algumas formas de usar Isso. diferenciadas. E isso, igualmente a todas as outras leis que os samurais impunham para si mesmo, era uma regra inquebrável. De honra. De honra. Que se você quebrasse, você desonrava o dojo. O dojo, porque você utilizou de outro estilo. Sim. Ou seja, menosprezou o estilo daquele dojo para conseguir levar vantagem. Mostrou que aquele estilo para não o mundo é tão eficiente não é tão assim. eficiente. Isso. Então, assim, essa menina ela é filha de um dono de um dojo que vem de uma linhagem onde no passado o avô, né? O avô não, o pai. Foi o pai? Foi. Foi o pai. O pai desse dono do dojo, que é o pai da Rin, né? O avô dela, no caso, ele estava numa situação em que, quando jovem, ele tinha um parceiro, um melhor amigo dentro do dojo. E aquele dojo, ele tinha uma regra, dentre todas as outras, que só usaria uma espada em luta. Era o estilo determinado pelo dojo. E todos os alunos tinham que seguir essa regra. Em uma situação de emboscada, esse pai, juntamente com... Ele, na época, era um jovem, então, assim, o pai dele era o dono, o bisavô da garotinha de Rin era o dono do dojo, foram todos emboscados. E eles tiveram que lutar para proteger a própria vida. Sendo que o melhor amigo, ou seja, um dos melhores alunos, o melhor amigo do filho da academia na época, precisou, para defender a vida do dono da academia, usar 2 espadas numa luta que estava meio injusta. E ele conseguiu salvar a vida. O dono Só por isso, né? Só por isso. O dono da academia sobrevive e eles voltam para dojo. Consequência disso, esse cara que protegeu a vida do dono da academia... Do filho do dono. Do dono. Foi do dono? Foi do dono. Protegeu usando 2 espadas porque ele era jovem, o dono já era velho. Ele é expulso da academia e desonrado, de forma desonrosa. Só porque ele quebrou o estilo. Quebrou o estilo e usou. E a consequência da vida desse cara daí em diante, no Japão daquela época, é assim: você perdeu a sua honra, você perde tudo. Você é menosprezado até por quem seria defendido por você. Você vira um cachorro de rua, né? Daqueles que mora na sarjeta e, de vez em quando, acha uma comida no lixo para comer. Isso. A única opção que você tem diante disso é você impor a sua habilidade de forma, ou seja, mergulhando mais ainda na desonra. Você vai usar a sua habilidade de forma desonrosa, servindo a vários mestres. Quem pagar é o seu mestre naquele momento. A pessoa, quando parar de pagar, não é mais seu mestre, e você vai estar lá e cá, recebendo dinheiro como mercenário, como Ronin. Sim. Então, assim, esse cara pirou, porque ele era muito honrado, e aí ele decidiu viver da melhor forma que ele podia, sem se tornar um Ronin. E ele descontou essa raiva, essa frustração e esse sofrimento que é imposto a ele e aos descendentes dele na própria família. No pai, e o pai dele impôs no neto, e assim foi toda coisa. Então, guarda essa informação. Essa família aconteceu isso. Já a família do filho do dono da academia, que não foi expulso, foi mantendo ali a academia viva. Passou de filho e tal, até que chegou a essa Rin. Só que Rin é de uma linhagem em que ela não teve filhos homens para passar a educação samurai. E o machismo do Japão impede que uma mulher aprenda a ser samurai. O que acontece? Essa família criou um outro estilo não honrado, chamado Ito-Ryu, que é um estilo que a única regra que tem no estilo todo é: você use o seu estilo que você quiser, com arma que você quiser. A regra é não tem regras. Não tem regras, desde que a única regra é: seja muito bom. E, consequentemente, ela só tem fera. E todos desonrados. Não estão preocupados com nenhum tipo de honra. Mas eles se organizam em um único propósito: vamos humilhar e desmoralizar todos os dojos do Japão até que todos os dojos pertençam a gente. Porque essa é a regra no Japão, né? Se o seu estilo é superado, né? A palavra é essa. Se o seu estilo é superado, o estilo que vem e supera o seu passa a ser o dono daquela academia. E como o estilo é de armas cortantes e mortais, geralmente o dono da academia
morre no Não, processo. não sobra para contar a história. E aí essa Rin, né, ela tem sua casa invadida por os membros dessa academia que já vinham fazendo isso em outras academias. O pai dela morto diante dos olhos dela. E muitas outras coisas muito piores acontecem, das quais vocês podem imaginar, com a mãe dela, diante dos olhos dela. E ela só não acontece com ela porque um deles, só um, tinha um mínimo de honra e impede que aconteça com ela. Porque também aconteceria mesmo ela sendo uma criança. Então, assim, a história todo gira em torno dessa trama. O samurai que aparece nas capas, ele entra na história nesse momento. Quando essa Rin, ela decide assim, diante do túmulo dos pais: aconteça o que acontecer, eu vou vingar a morte do meu pai e da minha família, da minha mãe, tudo que aconteceu. Então, ela sai em busca de alguém que possa ajudar ela a vingar a morte, a matar o líder desse grupo, que é o Ito Ryu, que vem fazendo essa matança no Japão. Porque e ela é tomando só uma menina que não sabe usar a espada, né? O que é que ela tem? Ela tem uma habilidade mínima de jogar uns dardos, né? Umas vespas voadoras, não sei o quê. E nada mais. Que mostra que ela é uma criança, né? Pelo nome do negócio, já mostra como ela é criança. Ela diz o nome do golpe, né? Isso, vespas voadoras, e erra quase tudo. Erra quase tudo. Fora que são umas vespinhas desse tamanho, né? Não mata ninguém. Uma coisinha falsa, uns furinhos assim, os caras, se tiver com armadura, não tem nenhum efeito. E aí ela vai procurar alguém que possa realizar, só que ela não tem dinheiro para pagar, cara. Então, assim, a história tem um teor dramático muito forte, porque ela nunca apela para uma fantasia de bondade, borboletas e fadas. Nunca apela para isso. Ela sempre apela para o realismo e coisas fortes. E é um realismo daquela época, né? Que era um mundo muito mais bizarro, principalmente no Japão, né? E aí ela vai buscar um lendário samurai que ela ouviu falar, porque umas velhinhas, no dia que ela tá fazendo um juramento no cemitério, aparece para ela do lado e diz assim: ah, você tá procurando alguém para se vingar? Estranhamente, né? Uma velhinha dizer isso. Para ajudar você. Ela diz assim, para ajudar você a se vingar, ó, se você seguir o rio, lá tem um casebre, lá tem um samurai, que ele é um lendário samurai, o samurai das 12 lâminas. Ele é conhecido como o matador de 100 homens. Esse cara vai lhe ajudar. E ela diz assim, pô, 12 lâminas, o cara já tem 12 lâminas. E ele já matou 100 homens, ele vai conseguir dar cargo, né, dessa missão. E ele é o cara. Ele é o cara, e ela vai atrás desse cara. E esse cara é o nosso protagonista que aparece em todas as capas, chamado Manji. Ele é um samurai de um aspecto terrível, né? Ele é cego de um olho, ele tem a cara toda lapiada. E ele é um escroto, né? Ele é um escrotão, assim, é um cara que é de mal com a vida, meio punk. É um carinha sujo que mora num lugar horroroso, sabe? E que aparentemente não iria ajudar ela em nada. Mas ele tem um detalhe na história dele que faz com que ele ajude ela. Ele, dentre os 100 homens que ele matou na história da vida dele, ele matou sem querer o marido da própria irmã, o cunhado dele, que era chefe da guarda em uma cidade que ele foi emboscado pelos guardas, pelos samurais da cidade, né? Pelos guardas, os guardas daquele feudo. Então, assim, quando ele foi emboscado, ele teve que dar cabo dos caras, e um dos caras que veio por último, ele não sabia que ele imaginava assim, eu acho que minha irmã mora nessa cidade, mas coincidentemente era o marido dela, e ele mata o marido dela tudo nessa história é diante dos próprios olhos das outras pessoas, né? Nada escondido. E aí nesse processo, o bom é que isso tem consequências legítimas. Legítimas. E aí a irmã vendo o marido sendo morto na situação, né? Que aí lendo você vai ter mais detalhes, porque ela estava presente, como ele estava lá, como ele chegou lá. Ela enlouquece e vira uma espécie de assim, ela fica com a mentalidade infantil no corpo de uma mulher madura e fica acompanhando ele como se fosse assim a irmã menor dele, apesar de ter quase a mesma idade. Uma mulher adulta. E isso, e ele, como é a irmã dele, ele se sente responsável por cuidar dela. Só que você manter uma criança dentro de casa é difícil. Imagine uma mulher adulta que sai, ninguém vai impedir uma mulher adulta de sair, só que ela se comporta como uma criança. E como esse cara é o matador de 100 homens, ele tem muitos inimigos. Então, em um momento, os inimigos dele acham ela e usam ela como uma forma de se vingar dele, matando ela.
É claro que todos esses inimigos morrem, mas ele fica com aquela dor de perder a irmã, de ter prejudicado ela, né? E, consequentemente, não conseguir manter ela viva. Tudo que as duas piores coisas que aconteceram na É. vida dela foram culpa dele, né? Isso. Ela Só perdeu que o marido, enlouqueceu e depois foi pega por esses caras, culpa dele também. isso. Agora vem a cereja do bolo nisso tudo, porque até então é uma história de vingança samuraica, né? Nesse intermédio aí, quando ele foi cercado, né, pelo marido da irmã e aquela coisa toda, ele já tinha lutado com muita gente. E ele estava em estado terminal, assim, ferido mortalmente, e do jeito que ele estava ali, ele iria morrer a qualquer momento. Só que esses pecados do passado, aquela mesma senhorinha que encontrou a mulher no cemitério, vai lá e chega para ele e transforma ele em um imortal. E quando ele é transformado em imortal, ele ele gostaria muito de ter morrido, e a punição que ela deu para ele é a imortalidade. E aí você vê nessa história uma visão diferente de imortalidade, onde a imortalidade não é um benefício, e sim um malefício, né? Ele queria ter morrido com ela, queria ter morrido naquela situação, e ele não consegue morrer, porque dentro do corpo dele tem vermes que fazem um negócio meio wolverinesco, Regenera né? o De corpo. regenera o corpo dele e aconteça o que acontecer. Então, ele se vê numa situação de ajudar essa garotinha, porque lembra a irmã, e pela promessa que ele fez à velha, que a velha disse assim: você tem que salvar, né, pessoas, ou matar equivalente a pessoas que não prestam, comparado às pessoas que você, inocentes, que você matou anteriormente Para da sua irmã. compensar. E aí você vai ter direito à mortalidade, entendeu? Então essa é a história de Blade, mas é um quadrinho de situações incríveis, momentos de tensão, daqueles que deixa você sem dormir, você não consegue fechar a revista e ir dormir. E você tem lutas e personagens marcantes, personagens femininas sensacionais que vão surgindo na história. Total. Aquela Maki é Sim. sensacional. Personagens estranhos. Essa Maki é vilões bizarros. Tem tudo que um bom mangá tem, né? Sim. E lutas incríveis. Lutas uma das melhores cenas de luta de espada já desenhadas que eu já vi na vida inteira. incríveis. É muito perfeito. Essa personagem Maki, ela é interessantíssima, porque ela tem um dom natural de ser uma espadachim exímia, né? É. Ela é simplesmente um gênio da esgrima. A espada, a luta dela é literalmente uma arte, né? Isso. E ela nasceu com um dom incrível. E ela odeia isso. Né? Ela odeia isso. Ela odeia isso. Já o líder dessa gangue da Ito Ryu, vou chamar de gangue, né? Não chega a ser um grupo, um dojo, né? Uma gangue da Ito Ryu, é apaixonado por ela justamente por causa disso. Tudo que ele quer é que ela se junte a Ito Ryu com eles. E ele é muito bom, né? E muito ele é muito bom, mas comparado com ela, ele é um neném. Não, ele diz assim, eu sou apaixonado por ela, porque nesse mundo, ela é a única pessoa que eu conheço que é melhor do que eu. Né? Ele diz essa frase. Ele quer valorizar ela por isso, e ela odeia isso. Ela é presa a isso. A desonra dela é ser muito boa. Isso é muito boa. Em agora, acabar com vidas. Essa história, só para finalizar e fechar aqui o ponto da história em si, é que essa cereja no bolo da imortalidade traz um aspecto totalmente inédito às histórias, onde existe um guerreiro imortal. Porque geralmente o guerreiro imortal, por exemplo, uma série maravilhosa, na minha opinião, né, que eu assistia nos anos 90, mas é uma série dos anos 90, deixando bem claro, era Highlander, né? Sim. O guerreiro imortal é um cara super experiente, de milhares de anos de experiência, onde ele é quase imbatível contra pessoas normais, mortais. Ele só tem condições, assim, para enfrentar ele tem que ser um imortal tão experiente quanto. Nesse aí, o cara olha para um ponto de vista, esse Hiroki Samura olha para um ponto de vista totalmente diferente. Ele acredita que quando o cara é imortal, o medo da morte deixa ele a ausência do medo da morte deixa ele pior espadachim. Total. A habilidade gigantesca vem da possibilidade de você morrer. Quando você, então, seja, aquele cara, para surpresa da garotinha Rin, aquele cara que matou os 100 homens, não é mais o mesmo. Não é tão bom espadachim assim quanto já foi.
Então, assim, ele é um dos piores, se a gente olhar. Ele se dá muito mal em vários Um momentos. dos piores É. espadachim da série toda. Mas ele é o pior. quando precisa, ele é bom, né? Não, ele quando ele tá Dependendo da assim, uma possibilidade de situação, morrer, não porque de morrer, mas assim, ela ela Rin vai tá morrer. ameaçada, é É. uma situação que assim, eu tenho que passar por isso. Você mostra por que ele é tão Tão famoso e famoso, conceituado. Mas normalmente em um duelo normal, Só ele sozinho, ele não se importa ele não consigo, se né? Até importa. porque ele Ele quer vai morrer. sempre utilizar da imortalidade como vantagem na luta. É. Ou seja, ele vai se deixar ser mutilado, ele vai deixar ser transpassado várias vezes para se aproximar de uma forma covarde e ganhar contra alguém que não tem a mesma vantagem que ele. Né? Isso. Mas é sensacional, acho que vale a pena. Falando de uma curiosidade editorial, essa revista foi lançada no final dos anos 90 para 2000, uma série pela Conrad Editora, que foi a que eu comprei inicialmente, né? Era papel jornal, papel de baixa qualidade, mas eram edições encadernadinhas assim, borda quadrada, só que ela não completou. Eu acho que porque o Hiroaki Samuna abandonou temporariamente o projeto e criou um hiato. A Conrad não tinha mais como publicar, e aí parou na número 28 e fim. Foi onde eu parei de ler. E era onde eu tinha comprado. Aí a JBC, ele concluiu, depois ele retomou o projeto, concluiu no Japão, e aí a JBC, que é a atual responsável pela maioria dos mangás, né? Sim. Ela divide, eu acho que um espaço de mangá com a Panini, mas os mangás mais famosos ficam assim divididos. Então a JBC, ela relançou tudo desde o início. Nas versões mais grossas, né? Maiores. Assim. Maiores, papel melhor, a qualidade da encadernação melhor, porque o problema da edição da Conrad, que ela é colada, né? Então, assim, era uma encadernação ruim e que, com o tempo, começava a soltar as páginas. Eu tive que fazer várias cirurgiazinhas, colocando cola na lateral da revista, sem danificar o dorso, para poder para manter a sobrevivência das minhas revistas. Se você chegou até aqui, aproveite para deixar o seu like e curtir o nosso canal, se inscrever na nossa página do Instagram, se inscrever aqui no YouTube, ative o sininho para receber as notificações e a parte principal, que é o que a gente mais quer de você, comente, resenhe com a gente. Você já leu Blade? Se não leu, ficou curioso para ler? Se já leu e gostou, deixa as partes que você mais gostou, porque vai muito além disso aqui a história. Complemente alguma informação. Isso, a gente deu só uma premissa, mas a história vai muito mais para frente. Agora você, cara, você tem algum quadrinho aí que você também, em algum momento, você disse assim, porra, esse quadrinho aqui... Eu tenho. Como eu já falei de Akira, então foi o meu mangá de apresentação num programa anterior, volte lá e assista, programas que mudaram a nossa vida. Programa não, quadrinhos. Quadrinhos que mudaram a nossa vida. Mas mudaram nesse sentido, mudou o rumo da vida, mudou minha vida. Eu nem me chamava Dan antes. Eu só coloquei Dan porque na abertura de Akira, quando mostra aquela cratera, faz assim... Sério? Não, aí esse episódio tem que ser anulado. Cara. Meu nome vai ser Dan. De agora em diante, meu nome é Dan. O quadrinho que eu vou apresentar aqui, diferente de você, não é um mangá, é um quadrinho americano feito por dois caras que eu já conhecia desde antes desse quadrinho e já gostava das obras, desde a fala, de certa forma, né? Uhum. E é um quadrinho que eu acho que deveria ser muito mais falado, cara. As pessoas deveriam conhecer mais esse quadrinho. E eu, por exemplo, descobri bem por acaso, assim, não tinha mídia, canais comentando sobre ele e tudo mais. Eu simplesmente procurei. Leu a que eu comprei. Exatamente. Resgatei de você. Foi simplesmente leu a que eu comprei. Resgatei de você e consumi um dos quadrinhos mais nessa época muito bons que eu já li na minha vida, cara. Tá assim, eu acho que tá no meu top 10, se for brincar, esse quadrinho. Essa época aí foi a época que o quadrinho americano tava ressuscitando pós-Image. Pois é. Que tava surgindo um monte de escritor bacana, o Bendis, Michael Bendis, esse aí que você vai falar. Isso. Sabe? E eu estou falando diferente de Oliver, que é um displicente que não trouxe uma revista Blade para mostrar aqui, que foi do quadrinho que ele acabou de falar. Eu trouxe. Se eu trouxer, ele rouba. Estou falando de Midnight Nation, ou O Povo da Meia-Noite. Esse quadrinho aqui, cara, foi... Vamos seguir a pauta dessa vez?
É, né? É, né? Que jeito. Então, contextualizando um pouquinho da história. É um quadrinho que conta a história desse personagem aqui, que é só para falar do expediente. Esse quadrinho é de Straczynski e Frank J. Michael Frazetta. Straczynski. Mentira, não é Frank Frazetta, Gary Frank. Gary Frank na arte e J. Michael Michael Straczynski. Straczynski. Confere aí, cara. Olha aí. Não quero ler um nome muito difícil de ler. Isso aqui é nome de bebida com vodka. Não, olha direito. Me dá um Straczynski. Bote na Tá aqui, ó, J. Michael Straczynski na capa. Pronto. E Gary Frank. Gary Frank com uma arte lindíssima, não precisa nem falar. Sempre, né? Sempre. Ele é um cara que eu nunca teve uma fase ruim. Desde quando ele começou no Hulk, substituindo Dale Kill, né? Dale Kill. É Dale, né? O nome certo. Isso. Já começou, já chegou de pé na porta. Foi Gary Frank. Ele já chegou. Sempre foi lindo o traço dele. Uma das HQs que ele também desenha, que tá no meu top 10, que é aquele Poder Supremo. Sim. Que é com o Hyperion. Tá entre as minhas preferidas tá, também. Isso. E também a arte dele ali tá linda. Mas voltando para Midnight Nation, é a história de um cara que ele é um detetive de polícia, só que ele tá enfrentando um problema nas ruas que é bem diferenciado, assim, porque é o tipo de problemas que as pessoas simplesmente acontecem crimes, a criminalidade está aumentando muito, muitos narcóticos estão sendo espalhados pelas ruas e ninguém sabe de onde isso está vindo. E ninguém fala. Não tem nenhum vestígio de porquê, de onde está vindo esses narcóticos, quem está assassinando essas pessoas. Então, é um policial investigativo. É um policial investigativo. Tudo é um grande mistério dessa situação. Não tem nem burburinho, porque geralmente quando é uma gangue, alguma coisa assim, alguma novidade, tem um burburinho, uma lenda, né? É tal gangue, é tal pessoa, é tal coisa. Nessa, simplesmente as pessoas não falam sobre. Até que um belo dia ele é chamado para analisar um caso e tem um cara que é um morador de rua que tá olhando de longe, assim. Ele vai falar com esse cara, o cara fica meio assustado, sabe? Mas depois de uma conversinha ali de detetive persuasivo, ele consegue convencer o cara a dar uma dica. E o cara fala assim, rapaz, isso aí é obra deles. Isso aí ninguém mexe, não. Aí, mas deles quem? Não sei o quê. O cara, nesse momento, passa uma van no meio da rua preta, dá um susto neles com uma rabiada de pneu e o cara que deu essa dica para ele acaba desaparecendo. Ele continua investigando casos bizarros que acontecem nessa cidade até o momento que ele é chamado para uma outra batida policial de um crime bizarro que aconteceu. Não sei nem se pode descrever isso aqui, é capaz do YouTube cortar de tão bizarro que foi o crime. Mas eu sei que tem partes de pessoas espalhadas por toda a cena do crime. E quando ele chega lá, ele se depara com justamente esse eles que o cara citou na coisa. Esse eles são umas criaturas bem esquisitas, assim, eles usam um manto preto, eles são meio esverdeados e tem uns tribais, assim, pelo corpo, sabe? Que ele acha assim, é só umas pessoas esquisitas de alguma seita e coisa e tal. Só que quando ele tem esse contato com essas pessoas, não chega a ser uma luta, mas assim, um embate, ele tenta perseguir um desses caras, o cara empurra ele cai e desmaia. E quando ele acorda no hospital, ninguém mais está vendo ele. Mas um deles toca nele, se eu não É me isso, engano, né? na hora que empurra, toca na pele dele, ele cai da escada e desmaia e já acorda no hospital. Só que no hospital, ele chama a enfermeira, que você quer? Ninguém responde. Ele sai pelo corredor do hospital e tá todo mundo passando assim. Ele tenta falar com alguém de camisola, assim, daquelas camisolas de internado. E ninguém olha pra cara dele, ninguém responde, ele fica sem entender nada, até que chega uma menina não, uma mulher já adulta, né? E explica toda a situação pra ele, que é o contexto de toda a história. No momento em que ele teve contato com aquelas criaturas ali, ele teve a alma roubada, porque aquelas criaturas são criaturas de um outro plano da realidade. Essa história é uma crítica social, isso que eu acho massa nessa história, né? É uma crítica social justamente à sociedade invisibilizada que nós temos pelas ruas, né?
E esse outro plano da realidade é justamente o ponto onde essas pessoas se encontram, saca? Esses Trazins que ele levou esse desprezo social que as pessoas têm pelos moradores de rua, pelos abandonados, pelas pessoas que não se encaixam mais socialmente dentro dos padrões exigidos, para o saiu da ficção, apesar de ser ficção, mas assim, saiu do filosófico e foi para o literal, saca? Eles chamam no quadrinho de escorreu pelas frestas da calçada. Sim, lembro disso. É quando a pessoa é tão desprezada pela sociedade, tá tão fora de se encaixar em Tão qualquer insignificante pro sistema, né? isso, que ela se torna literalmente invisível. Invisível. E essas pessoas vivem nesse limbo desse outro plano. E quando esse cara teve essa alma roubada por essas criaturas, que mais na frente vai dizer quem são essas criaturas, ele foi para esse limbo das pessoas e faz essa comparação de que essas pessoas são meio que sem alma, saca? Porque estão ali abandonadas. E nesse outro plano, a única forma que você tem de ter coisas são coisas que também foram abandonadas. Já faz também um paralelo com as pessoas que vivem em situação de rua, né? Total. Que só podem ter coisas que as pessoas descartam, desprezam e jogam no E se eu lixo. não me engano, é tipo assim, o mundo que a gente conhece, a gente vai desaparecendo, as pessoas, né, que são tocadas, a gente não, Uhum. mas as pessoas que são tocadas, Isso. que vão perdendo a alma, vão desaparecendo pro mundo, mas o mundo também vai desaparecendo aos Vai. poucos Quanto pra mais essas pessoas, né? você entra nesse outro plano, você também não consegue mais ver as pessoas. Ver as A pessoas. princípio você vê e é apenas ignorado por elas. Isso. Aí você já começou a ficar invisível para as pessoas. Aí você fica meio transparentezinho, né, meio translúcido, assim. Quanto mais você fica nesse plano, você parece também que é uma coisa que a gente vê, né, a pessoa simplesmente para de se importar. É, E aí você também não enxerga mais ninguém ninguém. no E plano você de pode cá. fazer o que você quiser, tipo, ficar nu na rua, porque ninguém tá você não tá vendo ninguém, pra você a rua tá vazia, Exatamente. né? E E tem coisas interessantes, porque assim, se eu não me engano, se eu tiver errado, parece que alguns lugares desaparecem. você não consegue ter acesso porque não é abandonado. É, tipo assim, uma rua, aqui tinha uma rua, você não tem mais a rua. Isso. Agora tem uma parede, porque é É. uma rua que não é mais acesso a você, porque você não pertence mais Exatamente. a um grupo Aquele plano. social que pode entrar naquela rua, cara. Então Total. não existe assim, uma parede aqui e não existe a rua. A rua tem que ser essa aqui, que é uma rua abandonada. Isso. Toda Suas rotas de cagada. acesso são todas determinadas por esse Genial, tipo de né? situação. É maravilhoso. Genial. A grande questão é que, como esse personagem principal, ele não foi um desses invisibilizados socialmente, ele chegou nesse plano por outra via, tem uma chance de recuperação para ele. E essa mulher que chega para abordar ele é justamente a guia dele para recuperar essa alma, sabe? É. O que a gente vai vendo ao longo da conversa dele, se a gente vê logo no início, então não é um spoiler tão grande, é que outras pessoas já passaram pela mesma situação dela e pela mesma situação do personagem, e é sempre ela que vem para fazer essa guia. Tipo, pela situação dele, né? Pela situação dele de Isso. perder essa alma por algum motivo, né? Uhum. E a esperança dessa pessoa recuperar essa alma é ser levado por essa mulher através dessa jornada até um lugar específico que lá ele vai ter a chance de recuperar a alma. A questão é, da mesma forma que as pessoas que foram para esse outro plano ficaram lá presas, quanto mais ela vai passando tempo lá, mais ela não tem chance de voltar porque tudo vai ficando invisível. Quanto mais esse cara demorar de recuperar a alma dele, mais também o processo dele sair de lá se torna irreversível. E como foi através de uma daquelas criaturas, ele começa a se tornar uma daquelas criaturas. Esverdeadas, que são chamados dos errantes, né? Os errantes. Que são umas criaturas bizarras. E essas criaturas, eles são o cúmulo da liberdade de atitudes. Tipo, são uns selvagens, tipo um bicho do mato, que não tem nenhum tino social. Tudo na revista meio que leva para esse lado, sabe? Uhum. De o quanto você pode se excluir da sociedade ou ser excluído da sociedade. No caso dos errantes, eles levam para o outro lado, que são pessoas que são excluídas da sociedade, só que eles acham isso maravilhoso. Que, tipo assim, já que eu não faço mais parte da sociedade, eu posso fazer o que eu quiser. Às vezes não se aplicam a mim. Sim, claro. Saca? Então eles são as criaturas que saem tocando terror e fazem o que quiser. Todos esses crimes que estavam acontecendo na cidade, que ele estava investigando antes, estão relacionados a esses caras, saca?
Inclusive, quanto mais eles causam esse caos, melhor para eles. E quanto mais gente tiver lá naquele plano também, melhor para eles, porque é o plano que eles dominam. Sim. E aí, velho, a jornada que tem do personagem com essa outra personagem que você depois... isso eu não vou contar, porque é um hiper spoiler, vai ter um super plot twist de quem ela realmente é nesse contexto todo, sabe? É um negócio muito foda, porque você vai participando daquela jornada com eles ali, e você vai percebendo o quanto é fácil você ser uma dessas pessoas que coloca outros no limbo, saca? E o quanto é fácil uma pessoa também cair no limbo. Que vai acontecendo, tem um momento que é maravilhoso na história, que eles estão no meio da jornada e eles sobem porque eles não podem se desviar da rota, né? E aí tem uma hora que esse cara já tá ficando meio teimoso, já tá ficando meio arredio, porque tá cada vez se transformando mais nessa criatura. E aí ele se desvia da rota e sobe num morrinho assim, na autoestrada. E quando ele sobe lá, tem vários vales, pequenos vales, e no meio de cada um desses vales tem uma fogueirinha com pessoas em volta. Sim, lembro. Lembra disso? Lembro. E aí o pessoal olha pra ele assim: ô rapaz, sai daí, você é maluco, venha pra aqui pra fogueira, é perigoso você ficar andando aí na escuridão. Aí ele desce pra uma dessas fogueiras e começa a conversar com essas pessoas, e cada um conta ali a sua experiência. Você leu várias vezes, né? Centenas de vezes. Eu só li uma. Então você tá falando, eu tô aqui assim, porra, é mesmo lendo essa cena, né? Helena. Velho, e aí cada um ali vai contando a sua experiência. Você leu, diretora? É maravilhosa, cara. E aí, cada um vai contando a sua história de como ele foi parar nesse mundo, nesse plano do limbo, onde ninguém mais enxerga ele, onde ele parou de se importar também que as pessoas enxerguem, saca? Mas aí, velho, nessa fogueira, cada um contando a sua experiência, e aí você vai percebendo que a historinha de cada um, velho, é uma história super cotidiana, que por uma falta de comunicação, por uma atitude que a pessoa não teve em determinado momento, a pessoa simplesmente vai indo pro limbo, vai indo pro limbo, vai indo pro limbo. Tem uma história de uma menina que é uma das mais emocionantes, que era uma menina super, assim, trabalhadora, e ela tinha uma mãe doente que ela tinha que ficar cuidando em casa da mãe, e ela todo dia ia no supermercado para comprar as coisinhas para casa, e tinha um cara no supermercado que era doido por ela, apaixonadão por ela, assim. Só que o cara ficava dando aquelas paqueradinhas nela, assim, ela também gostava do cara, mas, tipo assim, pô, não posso nem me envolver, porque eu tenho que tomar conta da minha mãe, saca? E aí ficava o tempo todo nessa de não... Resumindo, assim, ela meio que teve que dar uma parada na própria vida, porque ela tinha que tomar conta da vida da mãe, que estava 100% dependente dela. E aí, de tanto ela não dar bola, fingir que não ligava, o cara também parou de paquerar ela e coisa e tal. Ela não tinha mais tanta vida, quase zero a vida social dela, que tudo se resumia a tomar conta da mãe, até que um belo dia essa mãe, idosa já, morre. E quando a mãe morre, ela percebe assim, rapaz, todos esses anos a minha vida simplesmente se resumiu à minha mãe. Agora que minha mãe não tá mais aqui, quem eu sou? O que é que minha vida é? Não construí uma vida. Não tenho vida. Eu simplesmente não tenho vida. Eu não tenho amigo, não tenho emprego, porque vivia meio que da pensão que a mãe recebia, sabe? Ninguém me conhece. Tipo assim, se eu simplesmente morrer aqui em cima dessa cama, ninguém nem vai saber. Ninguém sente minha falta. E ela cai nesse limbo aí, velho, de forma bizarra. E não tem volta, assim, sabe? Porque quando você entra no limbo, você fica naquela assim, pô, já não tenho o que fazer, eu vou voltar pra onde? Não tenho pra onde voltar. Qual é a vida que tem lá me esperando? Nenhuma, sabe? É como uma queda mesmo, né? É uma a queda mesmo. Não tem, sem escada, sem nada pra se segurar. Você simplesmente cai lá. Simplesmente cai e já foi, sacou? E é isso que a gente falou em um episódio anterior, sobre histórias que falam de temáticas sociais, mas que são geniais. Exatamente. De uma forma que lhe envolve, sabe? Total. É isso que você falou, é o ponto mais alto, assim, o forte dessa revista, eu acho. O ponto mais positivo dela. Porque quando começa a revista, ele está apresentando ali uma história de investigação policial com um toquezinho de ficção científica, saca? Aí você acha que vai apenas se tratar disso. Tipo assim, pô... não, eu lembro que você não sabe qual rumo que a história vai Não sabe tomar. qual rumo que a história vai tomar. E no diálogo desses dois personagens caminhando nessa jornada e com algumas pessoas que ele vai encontrando no caminho, velho, vai
vai lhe dando umas revelações, assim, de situações que você diz: "Rapaz, velho, já até passei por isso aí, velho". Por um triz, talvez eu não fosse uma pessoa que me perdi, né. E o que a gente começa a imaginar também, eu sempre fazia isso quando eu trabalhava ali na Rua Chile, que é no centro da cidade daqui de Salvador, e todo centro de cidade meio que tem essa configuração, né. É muita casa de comércio, que quando chega de noite, que as casas de comércio fecham, aí tem uma Muda inclusive o aspecto, né? muda o aspecto, porque não é mais aquele movimento de gente comprando e tudo mais ali, de blá blá, as pessoas passando para trabalhar, não tem mais isso. A rua se torna deserta e os moradores, os não moradores de rua, né, as pessoas em situações de rua, aparecem ali para viver a vida que é deles ali naquele Sim, momento sim. agora. As ruas agora pertencem a eles, sabe. Eu sempre ficava imaginando, assim: "Mas por que levou essa pessoa a estar aqui, velho?". Uma vez eu sentei para conversar com um cara, porque na época a gente andava de ônibus, e às vezes eu ficava até mais tarde ali pelo centro da cidade, não tinha mais ônibus, eu tinha que esperar amanhecer o dia, era jovem e louco. Tinha que esperar amanhecer o dia E pra nesse intervalo eu pedi umas esmolas, né? não, velho, eu como eu trabalhava ali e frequentava muito aquilo ali durante a noite, eu comecei a ficar conhecendo as pessoas me conhecendo, as pessoas de rua. E às vezes a gente tava ali, o cara: "Ó, paga um cafezinho aí", eu comprava um lanche pra mim, comprava também para o cara e ficava ali trocando ideia, sabe, sentado na praça. E, velho, teve um cara que eu conheci lá, eu não vou lembrar o nome dele, mas era um cara que era socialite, velho. O cara já tinha andado, o cara falava inglês fluentão, assim, já tinha conhecido um bocado de gente, e você vê assim, velho, se essa história desse cara for mentira, esse cara é o mentiroso mais perfeito que eu já conheci em minha vida, porque era tudo muito amarradinho pra não Mas ser é verdade, muito sabe. possível, cara. Ele andou com não sei quem, conheceu tal pessoa e frequentava todos esses lugares, era casado. E o que acabou com a vida dele foi cachaça, Ah, foi cachaça? cachaça. Começou a beber, gastou o dinheiro dele todo em fortuna, a família abandonou. Ele começou a, por não ter mais dinheiro, começou a não conseguir mais frequentar os lugares que ele frequentava, e a galera endinheirada deixar de ser amigo imediatamente, né. Ele E o que ele conseguia usava provavelmente para sustentar o vício. exatamente, aí foi afundando, 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 caiu nesse plano da invisibilidade, saca. E tá ali agora com de vez em quando alguém, tipo eu, que era um cara que estava sempre por ali, dava uma atenção, sabe. Mas Sim. normalmente essa galera passa na rua e a gente simplesmente Engraçado que ignora. essa é uma das curiosidades dessa produção, você sabe disso, né? Eu sei, é o que eu tinha guardado no final pra falar sobre curiosidades da É, produção. isso. Mas e a arte de Frank Frazetta, um pouquinho pra arte agora. Frank Frazetta. Só quero falar Frank Frazetta porque é Frank, velho. Gary Gary Frank. Frank. Frank Frazetta. A arte de Gary Frank aqui casa com perfeição com o estilo da história, porque ele tá com arte mais densa, assim, ele tem o traço dele é um pouco pesado, né. E anatomicamente realista, né? Ele não é É, aquele cara que busca o perfeccionismo do realismo. Ele faz o tradicional quadrinho nanquim, né? Mas com linha cruzada, aquelas achuras. sim. Mas ainda assim ele bota a anatomia bem proporcional, assim. Um dos mais proporcionais É. que eu conheço é o Gary Frank. E as expressões dele são muito Pressões, reais, costura assim. da roupa, ele lembra dessas coisas todas. Total. E isso deixa o traço um pouco mais denso, né. E esse peso do traço dele, eu acho que ficou perfeito para o peso da revista, da história, né, que você sente o peso da situação do personagem, sabe. Do cara se perdendo no meio do caminho, velho, porque o cara tá cada vez mais, se transformando num daqueles errantes, e tem horas que o cara esquece quem ele é, sabe. A curiosidade que eu tô que você estava falando é justamente isso, o autor Straczynski, ele escreveu essa história justamente por conta de uma experiência que ele teve bizarra, que ele caminhando pela cidade que ele morava, ele sofreu um assalto, 4 caras abordaram ele, e ele além de ser assaltado ainda foi espancado de forma brutal, assim, foi para o hospital, perdeu metade de uma orelha, ficou em coma, eu acho, teve traumatismo craniano, umas coisas bem bizarras, assim. E quando ele se recuperou disso, e ele foi assaltado no momento que ele fazia caminhadas pelo bairro justamente para pensar em roteiros, né. Hum. Caminhando ali distraído, foi assaltado, aí passou por isso tudo. Quando ele saiu do hospital, ele teve um momento de
síndrome do pânico bizarra por causa do trauma, então assim, não ficou super retraído, não queria sair na rua e tudo mais. Só que com o tempo, isso inverteu e ele, da síndrome do pânico, ele foi pro estado de absoluta falta de medo de tudo. E aí ele disse que voltou a fazer as caminhadas para poder pensar nas histórias e começou a ir em lugares cada vez mais inóspitos, assim, saca? E em horários cada vez mais não recomendáveis para você estar andando de bobeira no centro de uma cidade, saca? E ele falou que presenciou, e justamente isso que eu contei do centro da cidade, do que acontece na maioria das cidades grandes, que tem um centro da cidade mais comercial, tem isso, né? Que quando fecha tudo, as pessoas ali que são os trabalhadores, que são os vendedores, as pessoas, os clientes das lojas, coisa e tal, todas deixam de estar ali. E ele falava que os pessoas em situação de rua iam surgindo das sombras, assim, como se estivesse emergindo de um plano paralelo. E ele ficava assim, velho, onde é que essas pessoas estavam o dia inteiro? Porque você olha pra rua, você não vê, saca? Sim, sim. Onde essas pessoas estavam esse tempo todo? De onde tá vindo tanta gente? Que É como se fossem 2 mundos, né, como se paralelos. fossem 2 mundos paralelos. E aí o que levou ele a pensar, né? Será que as pessoas se escondem em algum lugar? Ou elas o tempo todo estão aqui, só que a gente não Não vê. enxerga? E essa revista aborda isso de forma, mesmo como você falou do coisa, muito sutil, saca? Bem assim, homeopática, de forma homeopática. Ele vai, não, lê essa história aqui de investigação, de ficção científica. Aí você vai. É isso. Aí daqui a pouco, quando você vê, já tá no joelho. Você, oh, que história bonitinha, tá aqui no meu joelho. Isso. Enroladinha. Total. Quando você vê, você tá todo entrelaçado, todo até o pescoço. Exatamente como as marcas que tem nos errantes no coisa, que vão crescendo ali gradativamente à medida que você vai passando pela história. É muito, isso aqui tem tanta simbologia, é por isso que eu li várias vezes. Cada vez que eu leio isso aqui, Eu vou reler. eu enxergo uma nova simbologia abordada, velho, na coisa. É muito, muito barato. E um plot turista. Plot turista. Plot turista. Maravilhoso. Que, independente de quantas vezes eu leia, eu vou chorar no final. Ah, eu sempre. Sempre. Quer dizer, eu só li uma vez e eu chorei. Eu me É emocionei. impossível você não se emocionar naquele final. E, como eu já conheço a história, eu já começo a chorar antes de chegar no final. Quando tá chegando no final, vai chegar no final. Vai chegar naquela cena, já começo a chorar desde antes. Esse foi Aquela História de quadrinhos que fora da curva, na nossa concepção, que mexeu com a gente em determinado momento. Exatamente. Qual foi o quadrinho que mexeu com a sua vida? Qual foi aquele quadrinho? Vida não. Não, vida não. Com um determinado momento. Que lhe fez ter sensações maravilhosas, você disse assim, essa é a sensação que eu tive. Eu queria que todo mundo lesse isso aqui. Isso. E, infelizmente, não é um quadrinho tão popular, tão falado assim. Tá meio que no limbo, igual. O quadrinho é tão simbólico que ele mesmo foi pro plano da invisibilidade. Deixe seu comentário aqui pra gente saber qual o seu. Quem sabe vocês não deixam um comentário e a gente até depois acaba fazendo um programa sobre o que você comentou, né? Claro. Caso a gente não conheça, a gente também vai ler. Convidar todos ao debate, né? À análise e ao senso crítico. Isso. E da mesma forma que a gente está apresentando alguma coisa que você pode não conhecer, também vocês podem passar alguma coisa que a gente não conheceu ainda e começar a curtir. Por isso, se inscreva no canal. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo com os amigos, não é isso? Isso. Se inscreva também na nossa página do Instagram. Com certeza. Aquela História Podcast, que é lá que você vai ficar sabendo do que está acontecendo aqui, caso o YouTube decida não lhe informar nada. Você sabe, pelo Instagram. E também nos siga no meu Instagram, oliverborges.artes e Dan Borges Arte. Não tem como. Com temudo no final. Valeu? Valeu, galera. Até a próxima. Até a próxima. Continue com a gente que nós continuaremos com vocês. Valeu.